Atividade de arte hoje nós vamos falar sobre o cinema mudo. Dentro desse título, a gente vai ver os mestres da película, a ficção científica e a comédia. Utilizaremos o livro de arte nas páginas 36, 37, 38 e 39. O cinema mudo. Observe a imagem abaixo. Nessa imagem aqui, nós temos a exibição de um filme, Sherlock Jr. Ela foi acompanhada por músicos em 1924. Então, vocês podem ver que quando começou o cinema, não havia tecnologia para gravar os sons. Então, eles eram mudos, ou seja, não tinham diálogos gravados nem trilha sonora. Assim, as cenas eram acompanhadas por músicos que tocavam a trilha sonora. Na tela, entre algumas cenas, apareciam textos contendo diálogos entre os personagens ou explicações que auxiliavam na compreensão do enredo do filme. Em alguns países foram experimentadas outras maneiras de compensar a falta de diálogos gravados. No Japão, por exemplo, havia atores nas salas de exibições chamados benrins. Esses atores faziam as leituras dramáticas, acompanhando a exibição do filme enquanto a música era tocada. Nessa época, as pessoas precisavam ter um poder de interpretação grande, porque eles tinham que interpretar as cenas que viam. Aí vejamos os mestres da película. Entre os diretores desse período, destaca-se Charlie Chaplin, o autor de cerca de 90 filmes. Ele criou a personagem Carlitos, um sensível e esperto vagabundo que se metia nas mais diversas confusões e encantou gerações de espectadores em todo o mundo. Como seus filmes eram mudos, Chaplin construiu a identidade da personagem em sua maneira de andar e em sua aparência. Para torná-la engraçada, abusava da gestualidade. Com Carlitos, ele soube usar a pantomima e as expressões faciais para se comunicar e superar a ausência da fala, criando uma maneira própria de atuar e de fazer cinema. Outros diretores criaram mundos fantásticos a partir de lugares inventados. Este é o caso do filme Metrópolis, dirigido por Fritz Lang, ambientada em uma época no futuro. Essa palavra aqui, a pantomima, ela nada mais é do que fazer mímicas, gestos, para não usar palavras, tá? Aqui a gente está vendo a representação da criação do cenário do filme Metrópolis e o cenário do filme Metrópolis, Então eram feitos pequenininhos, miniatura. Desde o início do cinema, os filmes resultaram de planejamentos detalhados do storyboard até a montagem de cenários grandiosos. Então, pantomima, a representação por meio de gestos e mímicas, sem uso das palavras. Storyboard, roteiro com desenhos em sequência. A ficção científica e a comédia. Ao longo das primeiras décadas do cinema, dois tipos de filme conquistaram a preferência do público. O primeiro eram os filmes baseados em obras literárias, com adaptações das obras de ficção científicas e contos. O segundo tipo era a comédia, de forte relação com o gosto popular. Então vamos lá, conhecendo o artista. Georges Méliès, 1861 a 1939, foi um dos precursores do cinema, ou seja, ele foi um que iniciou tudo. Ele tinha muito conhecimento de ilusionismo e de fotografia, utilizando na produção de efeitos especiais para os seus filmes, criando ambientes fantásticos. Então, hoje, por exemplo, no nosso cinema, a gente sabe que quando um filme tem muitos efeitos especiais, ele vai fazer um sucesso grande, Numa época que só existia um filme preto e branco, seus filmes eram coloridos, pois ele pintava à mão quadro a quadro, desde 1897. Ele esboçava as cenas dos seus filmes fazendo uma espécie de rascunho, no qual organizava seu projeto, de modo que ele foi um precursor também da utilização de storyboards. Ele criou cenários e bonecos gigantes controlados por guinchos para simular a interação de pessoas e monstros.
Seu filme mais popular é Viagem à Lua, de 1902. Esse filme narra a história de um grupo de pessoas que viajam até a Lua para chegarem até lá. Eles foram lançados por um grande canhão dentro de uma cápsula que atingiria o olho da Lua. A imagem de abertura dessa unidade, nas páginas 32 e 33, retrata essa cena, que se tornou um marco na história do cinema. Então eu vim aqui para a gente recordar, né, o início lá na página 32. É a cena do filme A Viagem à Lua, de 1902, versão colorida, que ele pintava à mão. E nós temos uma atividade para realizar. Ao longo desse tema, a gente viu sobre cineastas, né, que é a produção de filmes, suas equipes, se vale para valer algumas técnicas, entre elas o storyboard, que é um desenho que indica uma sequência de cenas de um filme. Aí vamos lá observar uns trechos do storyboard. Então, a gente vai criar um storyboard seguindo os primeiros passos. Nós não podemos ter um grupo, porque a gente está em isolamento. Então, cada um vai fazer individual, tá? Faz um pequeno texto narrando uma história. Faça a marcação de 9 retângulos, aproximadamente de 10 centímetros, 6,5, e depois enumere. Desenhe as cenas da história criada pelo seu grupo. Então, vocês vão fazer num papel dessa forma aqui, ó. Cena 1, 2, 3, dividir e vai fazer um desenho em cada um para contar o seu filme, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. O cinema mudo foi muito importante, tem filmes muito legais, né? Chaplin foi, assim, uma referência de uma geração e faz sucesso até hoje. Espero que vocês curtam bastante. Beijo!